Irmãos, nós vamos ler Mateus capítulo 4, de 1 a 11, que trata da tentação de Jesus. Quem conhece essa história, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Quem crê que mesmo você conhecendo essa história, Deus pode acrescentar algo de valor para você nessa noite. Dá outro glória a Deus, mais forte ainda. Glória a Deus. Eu não gosto que o pastor vira e fica falando assim, vira para o irmão que está do lado e tal. Mas dar glória a Deus, meus irmãos, sempre é bom. Amém? Quanto mais glória para Deus, melhor. Vamos ler? Mateus 4, a partir do verso 1, nós lemos assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Estenda suas mãos aqui e me abençoe. Deixa Deus te usar nesse momento, e pede para Ele me usar. Amém, Pai, eu recebo, Senhor. Faz fluir, meu Deus, toda mensagem, a palavra que está na agenda do céu sobre nós, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu botei o nome provisório nessa mensagem de defesa pessoal no deserto. Por quê? Porque deserto é uma coisa que a maioria de vocês, sabendo ou não, está atravessando. Alguns de uma maneira mais plena na sua vida, outros em uma área específica da sua vida. Por que deserto, pastor? Evidentemente eu não estou falando de maneira literal, mas o deserto é uma figura bíblica que nos remete à escassez de algo, a uma fase da vida da gente em que falta algo. E nós estamos enfrentando uma situação muitas vezes de solidão, no sentido que só Deus sabe realmente o que está se passando com a gente. E o detalhe é que essa fase, dependendo da maneira como a gente reage a ela pode demorar a passar, como ela pode ser mais rápida, dependendo da resposta. Por quê? Olhando para esse texto, meus irmãos, e para outros que tratam dessa figura, a gente percebe o seguinte: quem foi que levou Jesus para o deserto? No deserto você vê, então Satanás o levou ao pináculo do templo, então Satanás o levou ao alto monte, mas quem levou Jesus para o deserto? O Espírito. Quem leva o filho para a escola é o papai. E quando o seu papai te leva para a escola, meu irmão, que está atravessando uma fase na vida de escassez, de falta em alguma coisa, entenda, o que o papai espera é que o filho passe de ano. A ideia não é que você vire aquele menino repetente, que vai para a escola, vive as experiências, é ensinado, é ministrado e continua na hora das provas cometendo os mesmos erros. O propósito do pai que leva o filho para a escola é que ele passe de ano. Então o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Eu já disse isso algumas vezes aqui nessa igreja. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias. Jesus entrou logo com jejum, meus irmãos. Jejum é uma disciplina espiritual muito importante, que é desprezada por alguns, mal entendido por outros. Não tem a ver com a barganha com Deus, nem nada disso, mas tem a ver com autodisciplina sua, de você depender de Deus. Irmãos, uma pessoa que vence em um jejum prolongado, acredite, ele vence qualquer coisa. Ele aprende a não confiar na carne, e ele aprende a depender de Deus o tempo todo. E a Bíblia diz que Jesus passou ali 40 dias sem comer, e no final desse tempo, o que ele sentiu? Obviamente, fome. E nessas horas de fragilidade, o nosso inimigo, como grande oportunista que é, ele se aproveita e ele se aproxima. E aí começa aquilo que eu vou chamar aqui nessa mensagem de 3 rounds. O primeiro round, o segundo e o terceiro mais feroz, não é? Ele tentando derrotar Jesus. É importante a gente prestar atenção nisso, meus irmãos, porque esse episódio ele não foi visto por nenhum dos evangelistas. Estava Jesus, o diabo no deserto e os anjos. No finalzinho eles aparecem. E algumas feras também. Quem foi que contou isso? Com certeza o próprio Jesus. E por que ele contou isso? Por que isso ficou na Bíblia? Porque o Pai que levou Jesus para o deserto também te leva para o deserto. Levar o filho para o deserto não é um sinal de falta de amor. Pelo contrário, é porque o Pai quer ver você crescer. Existe alguma área da sua vida que ainda falta ser quebrada para que você desenvolva. Por isso é importante você entender isso. Você é levado para o deserto e você enfrenta sim, nos momentos de fragilidade, a aproximação do oportunismo diabólico. E você precisa estar preparado, olhando o exemplo de Jesus. Como é que você derrota os ataques na sua vida? É engraçado que em cada um desses rounds, o diabo ele é apresentado com um nome. Aqui nessa versão da história de Mateus, fala que então se aproximou o tentador. Você sabe que diabo não tem nome, né? Cada uma das expressões que a Bíblia usa para descrevê-lo, não são um nome próprio. Tem gente que pensa, o nome dele quando era anjo no céu era Lúcifer. Não existe isso não. Lúcifer é o nome da estrela da manhã, que hoje a gente chama de planeta Vênus. E por conta de uma profecia no Antigo Testamento, que faz referência à queda de um rei, o movimento dessa estrela pela manhã, foi associado também essa profecia à figura de Satanás. A gente acabou associando o nome, mas não é nome próprio dele. Cada uma dessas expressões remete a uma atribuição dele, baseado nas atribuições humanas ou até mesmo animais. E em cada um desses rounds, nós conhecemos um lado do diabo. E o primeiro é o tentador. E o que é tentar alguém? É provocar, é testar, é tentar fazer com que você caia num erro. Jesus está com muita fome, 40 dias sem comer. Eu conheci algumas pessoas que viveram essa experiência. E de repente ele chega e tenta justamente na carne. Vai tentar fazer Jesus quebrar o jejum ali. E olha como é que o tentador chega para Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Você sabe o que isso significa? Ele sempre vai tentar, uma das primeiras coisas, o início da sua batalha geralmente, e boa parte dela é, você é filho mesmo? Você realmente tem um pai? Você sabe quem você é? Ele tenta derrubar na sua identidade. Acompanhando crentes novos, você sabe o que eu percebo? E alguns antigos continuam carregando essa marca. Eles ainda não têm consolidado em si a sua identidade de filho de Deus. E aí qualquer um vira e fala assim, na verdade você não se converteu, na verdade você não é crente. Pessoas que convivem com você fazem isso dentro de casa. Você vai para um retiro, você não mudou coisa nenhuma, você continua a mesma coisa, por quê? Porque o reino das trevas usa essas pessoas para poder mexer na sua identidade, porque isso tem a ver com a sua firmeza. Se nem você acredita que você é filho de Deus,
lança palavras de dúvida. Vocês já viram? Eu conheci alguns irmãos que saíram de outras religiões e lá na religião a entidade falava isso: você vai voltar, você é daqui, você não é deles não. O tempo todo mexendo na identidade. Colegas, amigos. E aí ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E Jesus vira para ele e fala assim: está escrito, Satanás, nem só de pão, ou não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu estava lendo esse texto e viajando, né? Jesus é a palavra. E aí ele vai lá e ele cita a palavra, porque o que ele falou é um versículo lá do Antigo Testamento. E a palavra é sobre a palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra está citando a palavra sobre a palavra. Meus irmãos, olha a resposta que Jesus dá para ele. A gente vence o diabo com palavra. Palavra que sai da boca de Deus. Você sabe o que ele está ensinando para a gente? Que quando a sua carne estiver sendo tentada, presta atenção, o que vai saciar a sua carne não são as coisas que Satanás te apresenta, não são as coisas que você pensa que podem te saciar, por mais lícitas que sejam. A única coisa que sacia você é a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é como a chuva que cai sobre a terra, como a neve que cai sobre a terra. Ela não vai voltar antes que faça com que a terra floresça, antes de gerar vida, antes de gerar pão sobre a terra, antes de fazer o trigo germinar. Assim é a palavra que sai da boca de Deus, não voltará para o Senhor vazia. O que você precisa não é saciar os seus desejos carnais, você precisa de palavra, porque a palavra para você é suficiente. Você crê nisso? Amém. Você crê que se você ouvir uma palavra de Deus, está tudo em paz? Pela palavra dele, Deus criou todas as coisas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Se ele tão somente declarar algo sobre a sua vida, isso é suficiente para manter você, até mesmo sem se alimentar por mais de 40 dias, para qualquer coisa. Então pensa no seu deserto, se a sua carne está sendo tentada, se você tem desejo por algo, se você tem avidez por algo, seja um vício, seja uma prática qualquer, seja um apetite gastronômico mesmo desenfreado. Semana passada a gente falou sobre ansiedade, né? A gente chegar na porta da geladeira, abrir e ficar caçando uma coisa sem nem fome ter. Você precisa de palavra. Palavra sacia você. Palavra te enche de fé e mata a sua ansiedade. Acabou o seu desejo, acabou a sua avidez por qualquer coisa. Se encha de palavra. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha a palavra dizendo a palavra para você. Segundo round. Tem. Agora não fala que o tentador se aproximou, fala que o diabo se aproximou. E diabo, como eu disse, não é nome próprio, é uma palavra grega que significa caluniador. E o caluniador, ele vai tentar plantar alguma mentira. O caluniador faz isso, espalha mentiras a seu respeito, tenta colocar mentiras no meio da sua fé. E olha só que doideira que ele faz. A versão de Mateus não diz simplesmente que o levou a Jerusalém. Diz que o caluniador o levou à cidade santa. E na cidade santa levou para o templo. E chegou no templo, citou a Bíblia. E citando a Bíblia, desafiou a fé. Já que Jesus está usando a Bíblia, deixa eu jogar um Salmo 91 dele para ele aqui. Lança-te daqui para baixo, porque está escrito. O caluniador, ele tentou derrubar Jesus pela religião. Levou para a cidade santa, foi para o templo, citou a Bíblia. Sabia que o diabo faz você usar a sua fé para tentar Deus. Como eu tenho visto pessoas usando a sua fé
para desafiar Deus, para fazer todo tipo de coisa ruim e até maldade com as pessoas. A gente vê, por exemplo, os fariseus que eram capazes de desprezar os próprios pais e negar uma ajuda para o pai e para a mãe, dizendo: não, o dinheiro que eu tenho foi consagrado ao Senhor, aleluia. E você olha, nossa, que coisa linda, né? Que homem comprometido é capaz de abrir mão do papai e da mamãe para poder fazer uma coisa dessa. Esse cara deve amar muito a Deus. Não. Essa pessoa está usando a fé para fazer a vontade do diabo. A resposta de Jesus clareia muito para a gente, porque ele fala assim: está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando Jesus ele cita essa palavra do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio, se não me engano, capítulo 6, o contexto desse versículo é o seguinte: não tentarás o Senhor teu Deus como em Massá. O que aconteceu em Massá? Quem se lembra? Foram as águas, a história das águas de Massá, das águas de Meribá. Alguns de vocês devem se lembrar. Não preocupa não, de vez em quando acontece. Coisa de tripé mesmo. O que aconteceu? O povo estava atravessando o deserto e ele sentiu sede e foi contender com Moisés. E começou a encher a paciência de Moisés. Irmãos, o problema não é sentir sede. É normal. Você vai para o deserto, é lógico que você vai sentir sede. Mas é o lugar da dependência de Deus. É o lugar onde você sabe que Deus vai saciar as suas necessidades. É exercício de fé o tempo todo. O problema é que eles se aproveitaram desse momento para contender contra Moisés, para se rebelar contra a sua liderança e começar a querer voltar para o Egito, a ser agressivo com seus líderes e começar a reclamar da direção que Deus estava dando e querendo voltar. E a Bíblia diz que nesse momento eles começaram a tentar o Senhor. O próprio Moisés fala isso para o povo: por que vocês estão tentando o Senhor? Porque tentar, meus irmãos, como eu falei, tem a ver com testar, tem a ver com a provocação. Você provocar raiva em Deus. E você quer ver uma coisa que deixa Deus irado? É você usar o conhecimento que você tem dele, a fé que as pessoas têm nele, sabe? A religião que você tem, que você diz que é dele, para fazer o contrário daquilo que ele está ensinando. Lança-te daqui para baixo, está escrito lá na Bíblia. Não está escrito que você tem que pular, está escrito que Deus te protege. Aprenda. Nem sempre o fato de você estar vivendo uma vida de religião, de você estar no meio da cidade santa, no pináculo do templo e citando a Bíblia, significa que você está vencendo o seu deserto. Tem muita gente religiosa que não perde um culto, que continua no deserto ano após ano e não sai do lugar. Porque a sua fé não está sendo usada na direção correta. O seu conhecimento de Deus não está sendo usado da forma certa. Jesus dá um toque em Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. E vamos lá, terceiro round. Satanás, Jesus o chama de Satanás nesse round. É uma palavra que significa adversário, aquele que se opõe. E meus irmãos, agora é a última tentação dessa sequência. E olha só o que acontece. Eu acredito que nesse momento Satanás estava tipo assim: agora é tudo ou nada. Agora eu uso a proposta do jeito mais tentador. Eu vou colocar todas as cartas na mesa. E é a minha última chance aqui de conseguir derrubá-lo nesse deserto. E meus irmãos, olha o que ele faz. Ele mostra todos os reinos do mundo para Jesus e fala assim: eu vou te dar tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Que? Por que isso tentou Jesus? Não é esquisito, não?
Imagina se é com você, o Satanás aparece para você, te oferece algo e fala assim: é só abaixar aqui na minha frente e me adorar. Tá doido? Você ia andando para trás e falando assim: tá queimado em nome de Jesus, tá repreendido. Se pensa com a mão esquerda, com a mão direita, até com o pé, vá de reto. Quem em sã consciência ia cair numa tentação dessa? Porque isso foi uma tentação para Jesus. Se ajoelha aqui, eu vou te dar tudo isso. Vou te falar que tem gente, muita gente, crente, conhecedora da palavra, caindo justamente nisso. E eu te explico como. Satanás olhou para o destino de Jesus. O destino de Jesus é chegar ao quê? Governo de toda a terra. Todo joelho se dobrará. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O propósito é que o reino de Deus vá se espalhando, até que ele venha sobre as nuvens e ele governe sobre todos. Satanás tenta dar uma ajudinha e mostra: eu posso adiantar o processo. É o seu destino, não é? Não é isso, não é para isso que você veio, para ser o rei? Então, está aqui. E como assim? Se prostrar e me adorar. Irmãos, para quem entende o mínimo de adoração, sabe como é que funciona. Toda vez que você coloca algo no lugar de Deus, a Bíblia diz que por trás de cada ídolo existe um demônio. Então, se alguém está tirando a adoração de Deus, entenda, algo está assumindo aquele lugar. Jesus diz: você não pode servir a dois senhores, senão você se dedica a um e despreza o outro. E quantas vezes a gente começa a se dedicar tanto a algumas áreas da nossa vida e deixa Jesus em segundo plano? Idolatria. Quem você está servindo? Satanás. Você se ajoelha diante do próprio cão. Irmãos, quantas vezes eu tenho visto isso? Eu conversei com um rapaz da nossa igreja há um tempo atrás, esse ano mesmo. E a fala dele era o seguinte: eu estou com outros projetos na minha vida. Um adorador do Senhor. Alguém que estava ganhando almas, cuidando de pessoas. De repente ele pegou o sonho que até era de Deus, o destino que realmente era para ele, e ele foi lá e tirou o altar de Deus, porque Satanás quer isso, quer roubar a sua adoração. O tempo todo é isso: eu adianto o processo, eu dou o que você está querendo, mas eu estou tirando a adoração de Deus e colocando o diabo no lugar. Irmãos, isso é muito mais comum do que se pensa. E será que você não está fazendo isso? Será que alguma área da sua vida ainda não está em idolatria? Será que o sonho que Deus colocou no seu coração não ficou mais importante que a própria adoração ao Senhor? Como é que está o seu altar diante do Senhor? Porque cada uma dessas coisas, não é? Mexeu com áreas comuns a cada um de nós. Você tem sonho, você tem destino, você tem propósito. Tem gente que está num deserto e vivendo momentos de tristeza constante, porque sabe que precisa se cumprir algo na vida e nunca mais que chega. Mas será que nunca mais que chega? Não é porque o altar de adoração não está no lugar certo? Mas eu estou buscando a Deus. Mas será que está usando a sua fé da maneira certa? Mas é lícito que eu coma, sim, mas você não está confiando muito mais no saciar das suas necessidades do que na palavra propriamente dita. Jesus não deixou esses 3 rounds aqui à toa, não. É para você aprender os golpes, é para você aprender a se defender. Você consegue reconhecer a área de deserto na sua vida? Você consegue ver que algumas coisas estão agarradas? Você está numa mesma fase que não acaba nunca. Vamos orar a respeito disso. Se coloque de pé. Irmão, se você foi levado pelo Espírito ao deserto, vai matando no jejum. Não aceita para você ficar 40 anos, não. Quanto tempo tem que você não faz um jejum sério mesmo?
Como é que você tem se enchido da palavra de Deus? Será que ela tem sido suficiente para te sustentar? Quando Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, Ele está mostrando que Ele sabe exatamente quem Ele é. E Ele está mostrando que Ele sabe exatamente quem o Pai é para Ele. Não precisa de muita coisa. A fé mais pura, o seu relacionamento com Ele. Será que você tem tirado o altar de adoração do Senhor? Será que você tem trocado Deus em algumas áreas da sua vida por outras coisas para te saciar? Eu quero orar por você que se encontra numa situação de deserto em alguma área. Não é feio reconhecer não, e nem se sinta diminuído por isso. Você não é melhor do que Jesus, e Jesus foi para o deserto. Jesus foi para o deserto. Se você entende isso, sai do seu lugar, vem para cá. Deixa eu orar pela sua vida. Vamos orar juntos como igreja, vamos pedir clareza. Vamos pedir para o Senhor nos mostrar onde estão essas áreas em que o oportunismo diabólico tem nos feito reprovar, tem nos feito agarrar em alguma coisa. Podem chegar mais perto para caber todo mundo que quer vir. Existe uma frase do pastor Cote que eu gostaria de terminar essa mensagem citando ela para vocês, que diz assim: ninguém sai do deserto reprovado. Ou você sai aprovado, ou não sai. A frase começa, você quase dá um aleluia, glória a Deus, né? Ninguém sai do deserto reprovado. Mas a verdade vem como espada. Ou você sai aprovado, ou você não sai. Você vai morrer no deserto como aquela geração todinha do povo de Israel. Foi preciso que se levantasse uma nova geração para chegar onde Deus queria que eles chegassem, porque eles não passaram do deserto. Deserto é passagem, deserto não é o seu lugar, é a escola. Imagina você até de cabelos brancos na escola ainda, junto com as crianças. Passa de ano, vamos orar. Espírito do Senhor, nós te agradecemos pelos desertos que o Senhor nos conduz no teu amor. Te agradecemos, meu Pai, por todo aprendizado, por todo crescimento de fé e dependência do Senhor, que tem nos trazido, meu Pai, o caminhar na solidão do deserto. Em nome de Jesus, nos dá o discernimento para reconhecer em nós todo oportunismo diabólico, meu Pai. Toda tentação, cada área de fraqueza das nossas vidas, meu Pai, para além do óbvio, Senhor, nos ajude a enxergar, nos ajude a contemplar aquilo que está sendo armado, para que a gente se posicione da maneira correta, meu Pai. Eu sei que alguns aqui já conseguiram enxergar em suas vidas algumas áreas que exigem posicionamento, e por isso, em nome de Jesus, eu venho pedir que o Senhor dê força para eles nesse momento, em cada situação, meu Pai, em que eles resistirem ao diabo, meu Deus. Meu Pai, que aconteça como no fim dessa história, que venham os anjos, e nos sirvam debaixo do teu comando, Senhor. O Senhor é o nosso Pai. A gente quer chegar na hora da merenda nessa escola, meu Pai. A gente quer chegar em casa na hora do almoço, meu Pai. Atravessar esse período de estudo, meu Deus, e seguir com a nossa vida, e completar o destino, meu Pai, e cumprir o propósito, meu Deus, que o Senhor escreveu, prescreveu para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos.